A interpretação dos sonhos por Sigmund Freud. O método de interpretação dos sonhos. Análise de um sonho modelo. O título que escolhi para minha obra deixa claro quais das abordagens tradicionais do problema dos sonhos estou inclinado a seguir. O objetivo que estabeleci perante mim mesmo é demonstrar que os sonhos são passíveis de serem interpretados, e quaisquer contribuições que eu possa fazer para a solução dos problemas tratados no último capítulo só surgirão como subprodutos no decorrer da execução da minha tarefa propriamente dita. Meu pressuposto de que os sonhos podem ser interpretados coloca-me de imediato em posição à teoria dominante sobre os sonhos, e de fato a todas as teorias de sonhos, com a única exceção da de Scherner, pois interpretar um sonho implica atribuir a ele um sentido, isto é, substituí-lo por algo que se ajuste à cadeia de nossos atos mentais, como um elo dotado de validade e importância iguais ao restante. Como vimos, as teorias científicas dos sonhos não dão margem à questão de interpretá-los, visto que, segundo o ponto de vista dessas teorias, o sonho não é absolutamente um ato mental, mas um processo somático que assinala sua ocorrência por indicações registradas no aparelho mental. A opinião leiga tem assumido uma atitude diferente ao longo dos tempos, tem exercido seu direito inalienável de se comportar de forma incoerente, e, embora admitindo que os sonhos são ininteligíveis e absurdos, não conseguem convencer-se a declarar que eles não têm importância alguma. Levada por algum sentimento obscuro, parece pressupor que, a despeito de tudo, todo sonho tem um significado, embora oculto, que os sonhos destinam a se ocupar de um lugar ou de um outro processo de pensamento, e que para chegar a esse sentido oculto, temos apenas de desfazer corretamente a substituição. Assim, o mundo leigo se interessa desde os tempos mais remotos pela interpretação dos sonhos. Em sua tentativa de levá-la a cabo, tem se servido de dois métodos essencialmente diferentes. O primeiro desses métodos considera o conteúdo do sonho como um todo e procura substituí-lo por outro conteúdo que seja inteligível em certos aspectos análogos ao original. Essa é a interpretação simbólica dos sonhos e cai inevitavelmente por terra quando se defronta com sonhos que não são apenas ininteligíveis, mas também confusos. Um exemplo desse pode ser observado na explicação do sonho do faraó, proposta por José na Bíblia: as 7 vacas gordas seguidas pelas 7 vacas magras que devoraram as gordas. Tudo isso era substituído pelo simbólico para uma profecia de 7 anos de fome nas terras do Egito, que consumiriam tudo o que fosse produzido nos 7 anos de abundância. A maioria dos sonhos artificiais criados pelos escritores de ficção destina-se a esse tipo de interpretação simbólica. Reproduz os pensamentos do escritor sob um disfarce que se considera condizente com as características reconhecidas nos sonhos. A ideia de os sonhos se relacionarem principalmente com o futuro e poderem predizê-lo, um vestígio da antiga importância profética dos sonhos, fornece uma razão para se transpor o sentido do sonho, quando se chega a tal sentido por meio da interpretação simbólica para um tempo futuro. É obviamente impossível dar instruções sobre o método de se chegar a uma interpretação simbólica. O êxito deve ser uma questão de esbarrar numa ideia inteligente, uma questão de intuição direta, e por esse motivo foi possível a interpretação dos sonhos por meio do simbolismo e de ser exaltada numa atividade artística que depende da posse de dons peculiares. O segundo dos dois métodos populares de interpretação dos sonhos está longe de fazer tais afirmações. Poderia ser descrito como o método da decifração.
pois se trata de um sonho como uma espécie de criptografia em que cada signo pode ser traduzido por outro signo de significado conhecido, de acordo com um código fixo. Suponhamos, por exemplo, que eu tenha sonhado com uma carta e também com um funeral. Se consultar o livro dos sonhos, verificarei que carta deve traduzir-se por um transtorno e o funeral por noivado. Resta-me então vincular as palavras-chave que assim decifrei e mais uma vez transpor o resultado para o tempo futuro. Uma modificação interessante do processo de decifração, que até certo ponto corrige o caráter puramente mecânico do seu método de transposição, encontra-se no livro de Altemiro Daldiz, sobre a interpretação dos sonhos. Esse método encontra não apenas o conteúdo do sonho, mas também considera o caráter da situação do sonhador, de modo que o mesmo elemento onírico terá para um homem rico, um homem casado, ou digamos um orador, um sentido diferente do que tem para um homem pobre, um homem solteiro ou um negociante. A essência do método de decifração reside, contudo, no fato de o trabalho de interpretação não ser aplicado ao sonho como um todo, mas a cada parcela independente do conteúdo do sonho, como se o sonho fosse um conglomerado geológico e que em cada fragmento de rocha exigisse uma análise isolada. Não há dúvida de que a invenção do método interpretativo de decifração foi sugerida por sonhos desconexos e confusos. Não se pode imaginar nem por um momento que qualquer dos dois métodos populares de interpretação dos sonhos possa ser empregado numa abordagem científica do assunto. O método simbólico tem uma aplicação restrita e não pode ser formulado em linhas gerais. No caso do método de decifração, tudo depende da confiabilidade do código. O livro dos sonhos, e quanto a isso não temos nenhuma garantia, assim poderíamos sentir-nos tentados a concordar com os filósofos e psiquiatras, à semelhança deles de descartar o problema da interpretação dos sonhos como uma tarefa puramente fantasiosa. Mas descobri que não é bem assim. Fui levado a compreender que temos aqui, mais uma vez, um daqueles casos nada incomuns, em que uma antiga crença popular ciosamente guardada parece estar mais próxima da verdade que o julgamento da ciência vigente em nossos dias. Devo afirmar que os sonhos realmente têm um sentido e que é possível ter um método científico para interpretá-los. Meu conhecimento desse método foi obtido da seguinte maneira: tenho me empenhado há muitos anos com um objetivo terapêutico em vista em deslindar certas estruturas psicopatológicas, fobias histéricas, ideias obsessivas e assim por diante. Com efeito, tenho feito desde que soube por meio de uma importante comunicação de Joseph Breuer, que no tocante às suas estruturas que são consideradas sintomas patológicos, sua decomposição coincide com uma solução. Quando esse tipo de representação patológica pode ser rastreado até os elementos da vida mental do paciente dos quais se originou, a representação se desarticula e o paciente fica livre dela. Considerando a impotência dos nossos esforços terapêuticos e a natureza enigmática desses distúrbios, senti-me tentado a seguir a trilha apontada por Breuer, apesar de todas as dificuldades, até que se chegasse a uma explicação completa. Em outra ocasião, terei que discorrer longamente sobre a forma que esse procedimento acabou por assumir e sobre os resultados dos meus esforços. Foi no decorrer desses estudos psicanalíticos que me deparei com a interpretação dos sonhos. Meus pacientes assumiam o compromisso de me comunicar todas as ideias ou pensamentos que lhes ocorressem em relação a um assunto específico. Entre outras coisas, narravam-me os seus sonhos, e assim me ensinaram que o sonho pode ser inserido na cadeia psíquica a ser retrospectivamente rastreada na memória a partir de uma ideia patológica.
Faltava então apenas um pequeno passo para se tratar o próprio sonho como um sintoma e aplicar aos sonhos métodos de interpretação que fora elaborado para os sintomas. Isto exige uma certa preparação psicológica do paciente. Devemos tentar efetuar duas mudanças nele: um aumento da atenção que ele dispensa às suas próprias percepções psíquicas e a eliminação da crítica pela qual ele normalmente filtra os pensamentos que lhe ocorrem para que ele possa concentrar a sua atenção na observação de si mesmo. É conveniente que ele se coloque numa atitude repousante e feche os olhos. É necessário insistir explicitamente para que renuncie a qualquer crítica ou a pensamentos que perceber. Dizemos-lhes que, portanto, que o êxito da psicanálise depende de ele notar e relatar o que quer que lhe venha à cabeça e de não cair no erro, por exemplo, de suprimir uma ideia por parecer-lhe sem importância ou irrelevante, ou por parecer destituída de sentido. Ele deve adotar uma atitude inteiramente imparcial perante o que lhe ocorrer, pois é precisamente sua atitude crítica que é responsável por ele não conseguir, no curso habitual das coisas, chegar ao desejado deslindamento do seu sonho, ou da sua ideia obsessiva, ou seja lá o que for. Tenho observado em meu trabalho psicanalítico que todo o estado de espírito de um homem que esteja refletindo é inteiramente diferente da de um homem que esteja observando os seus próprios processos psíquicos. Na reflexão, há um funcionamento em atividade psíquica a mais do que nas mais atentas autoobservações, e isso é demonstrado, entre outras coisas, pelos olhares tensos e o senho franzido da pessoa que esteja acompanhando as suas reflexões, em contraste com a expressão repousada de um observador. Em ambos os casos, a atenção deve ser concentrada, mas o homem que está refletindo exerce também sua faculdade crítica. Isso o leva a rejeitar algumas das ideias que lhe ocorrem após percebê-las e a interromper outras abruptamente, sem seguir os fluxos de pensamento que elas lhe desvendariam, e a se comportar de tal forma em relação a mais outras que elas nunca chegam a se tornar conscientes e, por conseguinte, são suprimidas antes de serem percebidas. O auto-observador, por outro lado, só precisa dar-se ao trabalho de suprimir a sua faculdade crítica. Se tiver êxito nisso, virão à sua consciência inúmeras ideias que, de outro modo, ele jamais conseguiria captar. O material inédito assim obtido para sua autopercepção possibilita interpretar tanto as suas ideias patológicas como as estruturas oníricas. O que está em questão, evidentemente, é o estabelecimento de um estado psíquico que, em sua distribuição de energia psíquica, isso é, da atenção móvel, tem alguma analogia com o estado que precede ao adormecimento, e sem dúvida também com a hipnose. Ao adormecermos, surgem representações involuntárias, graças ao relaxamento de uma certa atividade deliberada, e sem dúvida também crítica, a que permitimos influenciar o curso de nossas representações enquanto estamos acordados. Costumamos atribuir esse relaxamento à fadiga, à medida que emergem as representações involuntárias e transformam-se em imagens visuais e acústicas. No estado utilizado para a análise dos sonhos e das ideias patológicas, o paciente, de forma intencional e deliberada, abandona essa atividade e emprega a energia psíquica assim poupada ou parte dela para acompanhar com atenção os pensamentos involuntários que então emergem, e que nisso surge uma situação que difere da situação do adormecimento.
mantém o caráter das representações. Dessa forma, as representações involuntárias são transformadas em voluntárias. A adoção da atitude de espírito necessária perante ideias que permanecem a surgir por livre e espontânea vontade, bem como o abandono da função crítica que normalmente atua contra elas, parece ser difícil de conseguir para algumas pessoas. Os pensamentos involuntários estão aptos a liberar uma resistência muito violenta, que procura impedir o seu surgimento. A confiar no grande poeta filósofo Friedrich Schiller, contudo, a criação poética deve exigir uma atitude exatamente igual. Schiller, em dezembro de 1788, responde à queixa que lhe fez um amigo seu a respeito da produtividade insuficiente. O fundamento da sua queixa parece-me residir na restrição imposta por sua razão à sua imaginação. Tornarei a minha ideia mais concreta por meio de um similar. Parece ruim e prejudicial para o trabalho criativo da mente que a razão proceda a um exame muito rigoroso das ideias à medida que elas vão brotando no próprio portal de entrada, por assim dizer. Encarado isoladamente, um pensamento pode ser muito trivial ou muito absurdo, mas pode tornar-se importante em função de outro pensamento que suceda a ele, e em conjunto com outros pensamentos que talvez pareçam igualmente absurdos. Poderá vir a formar um elo muito eficaz. A razão não pode formar qualquer opinião sobre tudo isso, a menos que retenha o pensamento por tempo suficiente para examiná-lo em conjunto com os outros. Por outro lado, onde existe uma mente criativa, a razão, ao que me parece, relaxa sua vigilância sobre os portais e as ideias entram precipitadamente, e só então ela as inspeciona e examina como um grupo. Vocês críticos, ou como quer que se autodenominem, ficam envergonhados ou assustados com as extravagâncias momentâneas e transitórias que estão presentes em todas as mentes verdadeiramente criativas, e cuja duração maior ou menor distingue o artista pensante do sonhador. Vocês se queixam da sua própria improdutividade, porque rejeitam cedo demais e discriminam com excesso de rigor. Não obstante o que Schiller descreve como o relaxamento da vigilância nos portais da razão, a adoção de uma atitude de autoobservação acrítica de modo algum é difícil. A maioria dos meus pacientes consegue isso após as primeiras instruções. Eu mesmo o faço de forma bem completa, ajudado pela anotação das minhas ideias à medida que elas me ocorrem. O volume de energia psíquica em que é possível reduzir a atividade crítica e aumentar a intensidade de autoobservação varia de modo considerável, conforme o assunto em que se esteja tentando fixar a atenção. Nosso primeiro passo no emprego deste método nos ensina que o que devemos tomar como objetivo de nossa atenção não é o sonho como um todo, mas as partes separadas do seu conteúdo. Quando digo ao paciente ainda novato que é que lhe ocorre em relação a esse sonho, seu horizonte mental costuma transformar-se em um vazio. No entanto, se colocar diante dele o sonho fracionado, ele me dará uma série de associações para cada fração, que poderiam ser descritas como pensamentos de fundo, dessa parte específica do sonho. Assim, o método de interpretação dos sonhos que pratico já difere neste primeiro aspecto importante do popular, histórico e legendário método de interpretação por meio do simbolismo, aproximando-se do segundo método ou método de decifração. Como este, ele emprega a interpretação aos detalhes e a uma massa, como este que considera desde o início que os sonhos têm um caráter múltiplo, sendo conglomerados de formações psíquicas.
No decorrer das minhas psicanálises de neurótico, já devo ter analisado mais de 1000 sonhos, mas não me proponho utilizar esse material nesta introdução, a técnica e a teoria da interpretação dos sonhos, além do fato de que essa alternativa estaria sujeita à objeção de que esses sonhos de neuropatas dos quais não se poderia extrair nenhuma inferência válida quanto aos sonhos das pessoas normais. Há um outro motivo bem diferente que me impõe essa decisão. O assunto a que levam esses sonhos dos meus pacientes é sempre, por certo, a história clínica subjacente às suas neuroses. Cada sonho exigiria, portanto, uma longa introdução e uma investigação da natureza e dos determinantes etiológicos das psiconeuroses. Mas essas questões constituem novidades em si mesmas e são altamente desconcertantes e desviariam a atenção do problema dos sonhos. Ao contrário, é minha intenção utilizar minha atual elucidação dos sonhos como um passo preliminar no sentido de resolver os problemas mais difíceis da psicologia das neuroses. Todavia, ao abrir mão do meu material principal, os sonhos dos meus pacientes neuróticos, não devo ser muito exigente quanto ao que me resta. Tudo o que resta são sonhos que me foram relatados de tempos em tempos por pessoas normais das minhas relações, e os citados como exemplos na literatura que trata da vida onírica. Infelizmente, porém, nenhum desses sonhos é acompanhado pela análise, sem a qual não posso descobrir o sentido de um sonho. Meu método não é tão cômodo quanto o método popular da decifração, que traduz qualquer parte isolada do conteúdo do sonho por meio de um código fixo. Pelo contrário, estou pronto a constatar que os mesmos fragmentos de um conteúdo podem ocultar um sentido diferente quando ocorrem em pessoas diferentes ou em contextos diferentes. Sou levado então aos meus próprios sonhos, que oferecem um material abundante e conveniente, oriundo de uma pessoa mais ou menos normal e relacionado com múltiplas circunstâncias da vida cotidiana. É certo que me deparei com dúvidas quanto à confiabilidade desse tipo de autoanálise e hão de me dizer que ela deixa a porta aberta para conclusões arbitrárias. No meu entender, a situação é de fato mais favorável no caso da autoobservação do que na observação das outras pessoas. Seja como for, podemos fazer experiências e verificar até que ponto a autoanálise nos leva à interpretação dos sonhos. Mas tem outras dificuldades a superar que estão dentro de mim mesmo. Há uma certa hesitação natural em revelar tantos fatos íntimos sobre a nossa própria vida mental, e não pode haver qualquer garantia contra a interpretação errônea por parte de estranhos, mas deve ser possível vencer a tais hesitações. Não tenho dúvida também de que os meus leitores logo verão seu interesse inicial pelas indiscrições que eu estou fadado a cometer, transformado num fascinante mergulho nos problemas psicológicos sobre os quais elas lançam a luz. Por conseguinte, escolherei um dos meus próprios sonhos e, com base nele, demonstrarei o meu método de interpretação. No caso de cada um desses sonhos, far-se-ão necessárias algumas observações à guia de preâmbulo, e agora devo pedir ao leitor que faça dos meus interesses o seu próprio período bastante longo, e que mergulhe comigo nos menores detalhes da minha vida, pois esse tipo de transferência é uma exigência inescapável do nosso interesse pelo sentido oculto dos sonhos. Preâmbulo. No verão de 1895, eu vinha prestando tratamento psicanalítico a uma jovem senhora que mantinha laços muito cordiais de amizade comigo e com a minha família. É fácil compreender que uma relação mista como essa pode constituir uma fonte de muitos sentimentos conturbados no médico, em particular no psicoterapeuta. Embora o interesse pessoal do médico seja maior, sua autoridade é menor. Qualquer fracasso traz uma ameaça à amizade há muito estabelecida com a família do paciente.
Este tratamento terminara com êxito parcial. A paciente ficara livre da sua angústia histérica, mas não perdera todos os sintomas somáticos. Nessa ocasião, eu ainda não discernia com muita clareza quais eram os critérios indicativos de que um caso clínico de histeria estava afinal encerrado, e havia proposto à paciente uma solução que ela não parecia disposta a aceitar. Enquanto estávamos nesta discordância, interrompemos o tratamento durante as férias de verão. Certo dia recebi a visita de um colega mais novo na profissão, um dos meus mais velhos amigos, que estivera com a minha paciente Irma e a sua família na casa de campo deles. Perguntei-lhe como a achara e ele me respondeu: está melhor, mas não inteiramente boa. Tive consciência de que as palavras do meu amigo Otto ou o tom em que as proferiu me aborreceram. Imaginei ter identificado nelas uma recriminação no sentido de que eu teria prometido demais à paciente, e com ou sem razão atribui o suposto fato de Otto estar tomando partido contra a minha influência dos parentes da minha paciente, que, como me parecia, nunca haviam visto o tratamento com bons olhos. Entretanto, minha impressão desagradável não me ficou clara e não externei nenhum sinal dela. Na mesma noite, redigi o caso clínico da Irma com a ideia de entregá-lo ao Dr. M., um amigo comum na época em que era a principal figura do nosso círculo, a fim de me justificar. Naquela noite ou na manhã seguinte, como é mais provável, tive o seguinte sonho que anotei logo ao acordar. Sonho de 23 e 24 de julho de 1895. Um grande salão com numerosos convidados a quem estávamos recebendo. Entre eles estava a Irma. No mesmo instante, puxei-a de lado, como que para responder à sua carta e repreendê-la por não ter ainda aceitado a minha solução. E disse-lhe: se você ainda sente dores, é realmente apenas por culpa sua. Respondeu ela: ah, se o senhor pudesse imaginar as dores que eu sinto agora na garganta, no estômago e no abdômen, isso já está me sufocando. Fiquei alarmado e olhei para ela. Parecia pálida e inchada. Pensei comigo mesmo que, afinal de contas, devia estar deixando de perceber algum distúrbio orgânico. Levei-a até a janela, examinei a garganta e ela deu mostras de resistência, como fazem as mulheres com dentaduras postiças. Pensei comigo mesmo que, na verdade, não havia necessidade de ela fazer aquilo. Em seguida, ela abriu a boca como devia e do lado direito descobriu uma grande placa branca. Em outro lugar, vi extensas crostas cinzas e esbranquiçadas, sob algumas notáveis estruturas recurvadas que tinham evidentemente por modelo os ossos turbinados do nariz. Chamei imediatamente o Dr. M. e ele repetiu o exame e confirmou. O Dr. M. tinha uma aparência muito diferente da habitual. Estava muito pálido, claudicava e tinha o queixo encanhoado. Meu amigo Otto estava agora de pé ao lado dela e meu amigo Leopold a auscultava através do corpete e dizia: ela tem uma área surda bem abaixo à esquerda. Indicou que parte da pele do ombro esquerdo estava infiltrada. Notei isso tal como ele fizera, apesar do seu vestido. E me disse: não há dúvida de que é uma infecção, mas não tem importância. Sobreviverá a uma desinteria e a toxina será eliminada. Tivemos também pronta consciência da origem da infecção. Não muito antes, quando ela não estava se sentindo bem, o meu amigo Otto lhe aplicou uma injeção com um preparado de propil, propilos e ácido propiônico. Eu vi diante de mim a fórmula deste preparado impressa em grossos caracteres. Injeções como estas não deveriam ser aplicadas de forma tão impensada, e provavelmente a seringa não estava limpa.
Este sonho tem uma vantagem sobre muitos outros. Ficou logo claro quais os fatos do dia anterior que haviam fornecido o seu ponto de partida. Meu preâmbulo torna isso evidente. A notícia que Otto me dera sobre o estado de saúde de Irma e o caso clínico que eu me empenhara em redigir altas horas da noite haviam continuado a ocupar a minha atividade mental, mesmo depois de eu adormecer. Não obstante, ninguém que tivesse apenas lido o preâmbulo e o próprio conteúdo do sonho poderia ter a menor ideia do que este significava. Eu mesmo não fazia nenhuma ideia. Fiquei atônito com os sintomas de que Irma se queixou comigo no sonho, já que não eram os mesmos pelos quais eu havia a tratado. Sorri ante a ideia absurda de uma injeção de ácido propiônico e ante as reflexões consolidadas do Sr. M. Em parte final, o sonho me pareceu mais obscuro e condensado do que no início. Para descobrir o sentido de tudo isso, foi necessário proceder a uma análise detalhada. A análise. O salão. Numerosos convidados a quem estávamos recebendo. Passávamos aquele verão em Belleville, numa casa que se erguia sozinha numa das colinas. A casa fora anteriormente projetada como um local de entretenimento, por conseguinte, as suas salas de recepção eram inusitadamente altas e semelhantes aos grandes salões. Foi em Belleville que tive o sonho, poucos dias antes do aniversário da minha mulher. Na véspera, ela me dissera que esperava que alguns amigos, inclusive a Irma, viessem visitar-nos no dia do seu aniversário. Assim, meu sonho estava prevendo esta ocasião. Era aniversário de minha mulher e os diversos convidados, inclusive a Irma, estavam sendo recebidos por nós no grande salão de Belleville. Repreendi Irma por não haver aceitado a minha solução e disse: se você ainda sente dores, a culpa é sua. Poderia ter-lhe dito isso na vida da vigília e talvez o tenha realmente feito. Era a minha opinião na época, embora desde então a tenha reconhecido como errada, que minha tarefa estava cumprida no momento em que eu informava ao paciente o sentido oculto dos seus sintomas e não me considerava responsável por ele e aceitar ou não a solução, embora fosse disso que dependia o sucesso. Devo a esse erro, que agora felizmente corrigi, o fato da minha vida ter se tornado mais fácil numa ocasião em que, apesar de toda a minha inevitável ignorância, esperava-se que eu produzisse sucessos terapêuticos. Notei, contudo, que as palavras que dirigi a Irma nos sonhos indicavam que eu estava especialmente aflito por não ser responsável pelas dores que ela ainda sentia. Se fossem culpa dela, não poderiam ser minha. Seria possível que a finalidade do sonho estivesse nessa direção? A queixa de Irma, dores na garganta, abdômen e estômago. Isso a estava sufocando. As dores de estômago estavam entre os sintomas da minha paciente, mas não tinham muito destaque. Ela se queixava mais de sensações de náusea e de repulsa. As dores na garganta e no abdômen, assim como a constrição da garganta, quase não participavam de sua doença. Fiquei sem saber por que teria optado pela escolha destes sintomas no sonho, mas não pude pensar numa explicação no momento. Ela parecia pálida e inchada. Minha paciente sempre tivera a pele corada, então comecei a desconfiar que ela estivesse sido substituída por outra pessoa. Fiquei alarmado com a ideia de não haver percebido alguma doença orgânica. Isso, como bem se pode acreditar, constitui uma fonte perene de angústia para um especialista cuja clínica é quase que ilimitada e os pacientes neuróticos a quem tem o hábito de atribuir a histeria e um grande número de sintomas que os outros médicos tratam como orgânicos.
Por sua vez, uma ligeira dúvida infiltrou-se em minha mente, vinda não sei de onde, no sentido de que o meu receio não era inteiramente autêntico. Se as dores de Irma tivessem uma base orgânica, também neste aspecto eu não poderia ser responsabilizado por sua cura. Meu tratamento visava apenas eliminar as dores histéricas. Ocorreu-me de fato que eu estava realmente desejando que tivesse havido um diagnóstico errado, pois se assim fosse, a culpa por minha falta de êxito também estaria eliminada. Levei-a até a janela para examinar-lhe a garganta. Ela mostrou alguma resistência, como fazem as mulheres com dentaduras postiças. Pensei comigo mesmo que, na verdade, não havia necessidade de ela fazer aquilo. Eu nunca tivera nenhuma oportunidade de examinar a cavidade bucal da Irma. O que ocorreu no sonho fez-me lembrar um exame que eu estava efetuando há algum tempo antes numa governanta. À primeira vista, ela parecera a imagem da beleza juvenil, mas quando chegou o momento de abrir a boca, ela tomou providências para ocultar a sua dentadura. Isso levou a lembranças de outros exames médicos e de pequenos segredos revelados em seu decorrer, sem que isso satisfizesse nenhuma das partes. Não havia, na verdade, necessidade de ela fazer aquilo. Tencionava, sem dúvida, em primeiro lugar, ser um elogio à Irma, mas desconfiei de que teria outro sentido além desse. Quando se procede atentamente a uma análise, tem-se uma boa noção de até que ponto já se esgotaram todos os pensamentos antecedentes esperáveis. A forma pela qual Irma se colocou junto à janela me fez de repente recordar outra experiência. Irma tinha uma amiga íntima a quem eu tinha em alta conta. Quando visitei essa senhora certa noite, encontrei-a perto da janela, na situação reproduzida no sonho. E seu médico, o mesmo doutor M, dissera que ela apresentara uma membrana diftérica. A figura do Dr. M e a membrana reapareceram posteriormente no sonho. Ocorreu-me então que nos últimos meses eu tivera todos os motivos para supor que essa outra senhora também fosse histérica. Na verdade, a própria Irma me revelara involuntariamente este fato, que sabia que eu era de qual estado, uma coisa precisamente que, tal como a Irma de meu sonho, ela sofria de sufocação histérica. Assim, no meu sonho, eu substituíra a minha paciente por sua amiga. Recordei-me então de que muitas vezes me entretivera com a ideia de que também ela pudesse pedir-me que a aliviasse dos seus sintomas. Eu próprio, contudo, julgara isso improvável, visto que ela era de natureza muito reservada, era resistente como apareceu no sonho. Outra razão era que não havia necessidade de ela fazer aquilo. Até então mostrara-se forte o bastante para controlar a sua enfermidade sem nenhuma ajuda externa. Restavam ainda algumas características que eu não poderia atribuir nem à Irma e nem à sua amiga: pálida, inchada e de dentes postiços. Os dentes postiços levaram-me à governanta que já mencionei. Sentia-me agora inclinado a me contentar com dentes estragados. Pensei então em uma outra pessoa a qual essas características poderiam estar aludindo. Mais uma vez, não se tratava de uma das minhas pacientes, nem eu gostaria de tê-la como tal, pois havia observado que ela ficava acanhada em minha presença e não achava que pudesse vir a ser uma paciente dócil. Geralmente estava pálida e certa vez, mesmo gozando de ótima saúde, parecia inchada. Portanto, eu estivera comparando a minha paciente Irma com duas outras pessoas que também teriam sido resistentes aos tratamentos. Qual poderia ter sido a razão de eu haver trocado no sonho por sua amiga? Talvez fosse porque eu teria gostado de trocá-la. Talvez sentisse mais simpatia por sua amiga ou tivesse uma opinião mais elevada sobre a inteligência dela, pois Irma me parecera tola por não haver aceitado a minha solução.
Sua amiga teria sido mais sensata, isto é, teria cedido mais depressa. Assim teria aberto a boca e, como havia me dito, mais coisas do que a Irmã. O que vi em sua garganta, uma placa branca e os ossos turbinados recobertos de crostas. A placa branca fez-me recordar da difterite e, portanto, a amiga de Irma também tinha uma doença grave que a mesma minha filha mais velha, quase 2 anos antes, e o susto por que passei naqueles dias aflitivos. As crostas nos ossos turbinados fizeram-me recordar uma preocupação sobre o meu próprio estado de saúde. Nesta época, eu vinha fazendo uso frequente da cocaína para reduzir alguns incômodos e inchações nasais, e ficara sabendo alguns dias antes que uma das minhas pacientes, que seguira este mesmo exemplo, desenvolvera uma extensa necrose em uma membrana da sua mucosa nasal. Eu fora o primeiro a recomendar o emprego da cocaína em 1885, e essa recomendação trouxera sérias recriminações contra mim. O uso indevido dessa droga havia apressado a morte de um grande amigo meu. Isso ocorrera antes de 1895, a data do sonho. Chamei imediatamente o Dr. M e ele repetiu o exame. Isso correspondia simplesmente à posição ocupada por Dr. M em nosso círculo, mas o imediatamente foi curioso bastante para exigir uma explicação especial. Fez-me lembrar de um fato trágico em minha clínica. Certa vez eu havia provocado um grave estado tóxico numa paciente, receitando repetidamente o que na época era considerado um remédio inofensivo, e recorrer às pressas à assistência e o apoio de um colega mais experiente. Havia um detalhe adicional que confirmou a ideia de que eu tinha que esse incidente estava em minha mente. Minha paciente que sucumbiu ao veneno tinha o mesmo nome que a minha filha mais velha. Isso nunca me ocorrera antes, mas me pareceu agora quase que um ato de retaliação do meu destino. Era como se a substituição de uma pessoa por outra devesse prosseguir num outro sentido, esta Matilde por aquela Matilde, olho por olho e dente por dente. Era como se eu viesse coligindo todas as formas que podia de me acusar como prova de falta de consciência médica. O doutor M estava pálido e tinha o queixo bem encanhoado e claudicava ao andar. Isso era verdade apenas na medida em que a sua aparência doentia costumava deixar os seus amigos aflitos. As duas outras características só podiam aplicar-se a uma outra pessoa. Então pensei em meu irmão mais velho que mora fora no exterior. Tem o rosto encanhoado e com quem, se bem me recordo, o doutor M do sonho se parecia muito. Tínhamos recebido notícias, alguns dias antes, de que ele estava puxando de uma perna em virtude de uma infecção artrítica no quadril. Devia ter havido alguma razão e refleti para que eu fundisse essas figuras numa só no sonho. Lembrei-me então de que tinha uma razão semelhante para estar mal-humorado com cada um deles. Ambos haviam rejeitado certa sugestão que eu lhes fizera havia pouco tempo. Meu amigo Otto agora estava de pé ao lado da paciente, e meu amigo Leopold já examinava e indicava que havia uma área surda bem abaixo à esquerda. Meu amigo Leopold era também médico e parente do Otto. Como ambos haviam se especializado no mesmo ramo da medicina, era o seu destino competirem um com o outro, e frequentemente se traçavam comparações entre eles. Ambos haviam trabalhado com os meus assistentes durante anos, quando eu ainda chefiava o departamento de neurologia para pacientes externos de um hospital infantil. Cenas como a representada no sonho muitas vezes ocorreram ali. Enquanto eu discutia o diagnóstico de um caso com Otto, o Leopold examinava uma criança mais uma vez e fazia alguma contribuição inesperada para nossa decisão. A diferença entre o caráter de ambos era como existente entre o meirinho Brasigá e o amigo Cal, em que se destacava por sua rapidez,
ao passo que o outro era lento, porém seguro. Se no sonho eu estabelecia um contraste entre o Otto e o Leopold, evidentemente o fazia em favor do segundo. A comparação era semelhante à que eu fazia entre minha desobediente paciente Irma e a sua amiga, que eu considerava mais sensata do que ela. Percebi então outras linhas ao longo das quais ramificava a cadeia de pensamentos no sonho, da criança doente para o hospital infantil. A área surda, bem abaixo à esquerda, parecia-me coincidir com os detalhes com o caso específico em que Leopold me impressionara sobre a meticulosidade com que tratava os pacientes. Tive também uma ideia vaga sobre algo da ordem de uma afecção metastática, mas isso também pode ter sido de uma referência a um paciente que eu gostaria de ter em lugar da Irma. Até onde eu pudera julgar, ela havia produzido uma imitação de tuberculose. Uma parte da pele do ombro esquerdo estava infiltrada. Vi imediatamente que isso era um reumatismo em meu próprio ombro, que observo invariavelmente quando fico acordado até altas horas da noite. Além disso, as palavras do sonho eram muito ambíguas. Notei isso tal como ele. Ou seja, notei-o em meu próprio corpo. Impressionou-me também o enunciado incomum. Uma parte da pele estava infiltrada. Estamos habituados a falar em infiltração póstero superior esquerda, o que se referia ao pulmão e, portanto, mais uma vez, à tuberculose. Apesar de seu vestido, isso de qualquer modo fora apenas uma interpolação e naturalmente costumávamos examinar as crianças no hospital despidas. Isso seria um contraste com a maneira como os pacientes adultos devem ser examinados. Lembrei que se dizia de um famoso clínico que jamais fizera um exame físico em seus pacientes ou não através de suas roupas. Não consegui ver nada além disso e, francamente, não senti nenhum desejo de penetrar mais fundo neste assunto. O doutor M disse: é uma infiltração, mas não tem importância. Sobreviverá a uma desinteria e a toxina será eliminada. A princípio, isso me pareceu ridículo, não obstante, como todo o resto, tinha de ser analisado com cuidado. Quando passei a investigar mais de perto, pareceu-me ter uma espécie de sentido. Apesar de tudo, o que descobri na paciente foi uma difterite local. Lembrei-me de uma discussão na época da doença da minha filha, sobre a difterite e a difteria, sendo esta a infecção geral que decorre da difterite local. Leopold indicara a presença de uma infecção geral desta natureza a partir da existência de uma área surda, que assim poderia ser considerada um foco metastático. Eu parecia pensar, é verdade que essas metástases de fato não ocorrem como a difteria? Aquilo me fazia pensar antes em uma piemia. Não tem importância. Isso foi dito como um consolo. Parecia ajustar-se da seguinte forma no contexto. O conteúdo da parte precedente do sonho fora que as dores da minha paciente eram decorrentes de uma grave infecção orgânica. Tive a sensação de que dessa maneira eu estava apenas tentando desviar a culpa de mim mesmo. O tratamento psicológico não podia ser responsabilizado pela persistência de dores diftéricas. Não obstante, experimentei uma sensação de constrangimento por ter inventado uma moléstia tão grave para a Irma, apesar de me inocentar. Parecia cruel demais. Assim, precisava de uma certeza de que no fim de tudo ficaria bem, e me pareceu bom colocar palavras de consolo precisamente na boca do Dr. M. Não fora uma má escolha. Assim sendo, porém, eu estava adotando uma atitude superior em relação ao sonho, e isso por si só exigia uma explicação. E por que o consolo era tão disparatado? Desinteria. Parecia haver alguma ideia teórica remota de que o material mórbido pode ser eliminado pelos intestinos. Seria possível que eu estivesse tentando zombar do espírito fértil do Dr. M,
na produção de explicações extravagantes e no estabelecimento de ligações patológicas inesperadas, ocorreu-me então outra coisa relacionada com a disenteria. Alguns meses antes, eu aceitar o caso de um rapaz com extremas dificuldades associadas à defecação, que fora tratado por outros médicos como um caso de anemia acompanhada de desnutrição. Eu havia identificado o caso como histeria, mas não me sentira disposto a tentar nele meu tratamento psicoterápico e o mandar a fazer uma viagem marítima. Alguns dias antes recebera dele uma carta desesperada, enviada do Egito, dizendo que ali tivera um novo ataque e que um médico declarou tratar-se de desinteria. Suspeitei que o diagnóstico fosse um erro por parte de um clínico inexperiente que se deixara enganar pela histeria, mas não pude deixar de me recriminar por haver colocado meu paciente numa situação em que poderia ter contraído algum mal orgânico, além de seu distúrbio intestinal histérico. Além disso, a desinteria não soa muito diferente de difteria, palavra de mau agouro que não ocorreu no sonho. Sim, pensei comigo mesmo. Devo ter zombado do Dr. M por meio do prognóstico consolador. Sobreviverá a uma desinteria, pois voltou a me ocorrer que anos antes ele próprio me contara uma história divertida de natureza semelhante sobre outro médico. O Dr. M, convocado por ele para dar um parecer sobre um paciente gravemente enfermo, e se sentira obrigado a salientar em virtude da visão de um homem muito otimista, assumido por seu colega que encontrara a albumina na urina do paciente, e o outro, porém, dera absolutamente por achado. Não tem importância, a albumina logo será eliminada. Não pude mais ter nenhuma dúvida, portanto, de que essa parte do sonho expressava o desprezo pelos médicos que não conhecem a histeria. E como que se pode confirmar isso? Uma outra ideia me veio à mente. Será que o Dr. M se apercebe de que os sintomas de sua paciente, a amiga da dona Irma, dão margem para que se tema uma tuberculose? Também tem uma base histérica? Terá ele identificado essa histeria ou será que se deixou levar por ela? Mas qual poderia ser a motivação para tratar tão mal esse meu amigo? A questão era muito simples. O Dr. M concordava tão pouco com a minha solução quanto a própria Irma. Assim, nesse sonho, eu já havia me vingado de duas pessoas. Da Irma, com as palavras: se você ainda sente dores, a culpa é toda sua, e do Dr. M, com o enunciado do consolo absurdo que pus em sua boca. Tivemos pronta consciência da origem da infecção. Esse conhecimento instantâneo no sonho foi notável. Um pouco antes não tínhamos nenhum conhecimento disso, pois a infecção só foi revelada por Leopold. Quando ela não estava se sentindo bem, o meu amigo Otto lhe aplicara uma injeção, e Otto efetivamente me contara que durante uma curta estada com a família da Irma, fora chamado a um hotel nas imediações para aplicar uma injeção em alguém que se sentiu mal de repente. Essas injeções fizeram recordar mais uma vez meu infeliz amigo que se envenenara com a cocaína. Eu o havia aconselhado a só usar a droga internamente, isto é, por via oral, enquanto a morfina era retirada, mas ele de imediato se aplicou injeções de cocaína. Um preparado de propil, propilos e ácido propiônico. Como teria eu chegado a pensar nisso? Na noite anterior, antes de eu redigir o caso clínico e ter o sonho, minha mulher abriu uma garrafa de licor na qual aparecia a palavra ananás, e que fora um presente do nosso amigo Otto, pois ele tem o hábito de dar presentes em todas as ocasiões possíveis. Seria de esperar, pensei comigo mesmo, que ele algum dia encontrasse uma esposa para curá-lo desse hábito. O licor exalava um cheiro tão acentuado de álcool amílico que me recusei a tocá-lo. Minha mulher sugeriu que dessemos a garrafa aos criados,
Mas eu, com prudência ainda maior, vetei a sugestão, acrescentando com espírito filantrópico que não havia necessidade de eles serem envenenados tão pouco. O cheiro de álcool amílico ou amil evidentemente avivou à minha mente a lembrança de toda a sequência, propil, metil e assim por diante, e isso explicava o preparado propílico no sonho. É verdade que efetuei uma substituição do processo. Sonhei com propilo depois de ter cheirado a amila. Mas as substituições desta natureza talvez sejam válidas na química orgânica. Trimetilamina. Vi a fórmula química dessa substância em meu sonho, o que testemunha um grande esforço por parte da minha memória. Além disso, a fórmula estava impressa em negrito, como se tivesse havido um desejo de dar ênfase a alguma parte do contexto como algo de importância muito especial, para onde então a minha atenção deveria ser dirigida a trimetilamina, para uma conversa com um amigo que há muitos anos se familiarizou com todos os meus escritos, durante a fase em que eram gerados, tal como eu me familiarizei com os dele. Na época, ele me havia confiado algumas ideias sobre a questão da química dos processos sexuais e mencionar, entre outras coisas, acreditar que um dos produtos do metabolismo sexual era a trimetilamina. Assim, essa substância me levava à sexualidade, fator ao qual eu atribuía máxima importância na origem dos distúrbios nervosos, cuja cura era o meu objetivo. Minha paciente Irma era uma jovem viúva. Se eu quisesse encontrar uma desculpa para o fracasso do meu tratamento em seu caso, aquilo a que melhor lhe poderia recorrer, sem dúvida, era o fato da sua viuvez, que os amigos dela ficariam tão contentes em ver modificado. E de que modo estranho, pensei comigo, um sonho como esse se monta. A outra mulher que eu tinha como paciente no sonho, em lugar da Irma, também era uma jovem viúva. Comecei então a imaginar por que a forma da trimetilamina teria recebido tamanho destaque no sonho. Numerosos assuntos importantes convergiam para aquela única palavra. A trimetilamina é uma alusão não só ao fator imensamente poderoso da sexualidade, como também a uma pessoa cuja concordância eu recordava com prazer sempre que me sentia isolado em minhas opiniões. Com certeza, esse amigo que desempenhou um papel tão relevante em minha vida deveria reaparecer em outros pontos desse fluxo de pensamentos. Sim, pois ele tinha um conhecimento especial das consequências das afecções do nariz e das suas cavidades acessórias, e chamara a atenção no mundo científico para algumas notáveis relações entre os sonhos turbinados e os órgãos sexuais femininos. As três estruturas recurvadas da garganta da Irma eu tomei como providência para que a Irma fosse examinada por ele, para ver se as suas dores gástricas poderiam ter uma origem nasal. Mas ele próprio sofria de rinite, o que me causava angústia, e houve sem dúvida uma alusão a isso na piemia, que me ocorreu vagamente em relação às metástases do sonho. Injeções como essas não deveriam ser aplicadas de forma tão impensada. Aqui uma acusação de irreflexão era feita diretamente contra o meu amigo Otto. Pareceu-me recordar de ter pensado em qualquer situação da mesma natureza naquela tarde, quando as palavras e a expressão dele pareceram demonstrar que estava tomando partido contra mim. Fora uma ideia mais ou menos assim: com que facilidade os pensamentos dele são influenciados, com que descaso ele tira conclusões tão apressadas. Independentemente disto, esta frase no sonho me lembrou mais uma vez o meu amigo morto, que com tanta pressa recorreu às injeções de cocaína. Como já tive ocasião de dizer, eu nunca havia considerado a ideia de que a droga fosse ministrada por injeções. Notei também que, ao acusar Otto de irreflexão no manuseio das substâncias químicas, eu estava mais uma vez aludindo à história infeliz da Matilde, que dera margem à mesma acusação contra mim.
Aqui eu estava evidentemente reunindo exemplos da minha consciência, mas também do inverso. E provavelmente a seringa não estava limpa. Essa era mais uma acusação contra o Otto, porém derivada de uma fonte diferente. Ocorre que na véspera eu encontrei por acaso o filho de uma velhinha de 82 anos, na qual eu tinha que aplicar uma injeção de morfina 2 vezes ao dia. No momento, ela se encontrava no campo e disse ao filho que estava sofrendo de flebite. Eu logo pensei que deveria ser uma infiltração provocada por uma seringa suja. Orgulhou-me do fato de em 2 anos não haver causado uma única infiltração. Empenhei-me conscientemente em me certificar de que a seringa estava sempre limpa. Em suma, eu estava consciente. A flebite remeteu-me mais uma vez à minha mulher, que sofreu de trombose durante algumas vezes em que estava grávida. Então me vieram as lembranças de 3 situações semelhantes, envolvendo a minha esposa, Irma, e a falecida Matilde. A identidade dessas situações evidentemente me permitiram, no sonho, substituir as 3 figuras entre si. Acabo de concluir a interpretação do sonho. Enquanto a efetuava, tive certa dificuldade em manter a distância de todas as ideias que estavam fadadas a serem provocadas pela comparação entre o conteúdo dos sonhos e os pensamentos ocultos por trás dele. Entre mentes, compreendi o sentido do sonho, tomei consciência de uma intenção posta em prática pelo sonho e que deveria ter sido o meu motivo para sonhá-lo. O sonho realizou certos desejos provocados em mim pelos fatos da noite anterior, a notícia que me fora dada por Otto e a minha redação do caso clínico. Em outras palavras, a conclusão do sonho foi que eu não era responsável pela resistência e as dores da Irma, mas sim o Otto. De fato, Otto me aborreceu com as suas observações sobre a cura incompleta da Irma, e o sonho me proporcionou a minha vingança, devolvendo a reprimenda a ele. O sonho me eximiu da responsabilidade pelo estado da Irma e me mostrou que esse se devia a outros fatores, e produziu toda uma série de razões para justificar. O sonho representou um estado de coisas específicas, tal como eu desejei que fosse. Assim, o seu conteúdo foi a realização de um desejo, e o seu motivo foi o desejo. Tudo isso saltava aos olhos, mas muitos dos detalhes dos sonhos também se tornaram ininteligíveis para mim no ponto de vista da realização dos desejos. Não só me vinguei do Otto por se apressar demais em tomar partido contra mim, ao representá-lo como um médico que se mostrou apressado demais em seu tratamento e aplicando uma injeção, como também me vinguei dele por ter me dado o licor que cheirava tão mal e cheirava a álcool amílico. E no sonho encontrei uma expressão que ligava as duas reprimendas, a injeção, que era um preparado de propil. Mas isso não me satisfez e levei a minha vingança mais longe, estabelecendo um contraste entre ele e seu maior concorrente, mais digno de confiança. Eu parecia estar dizendo: gosto mais dele do que de você. Mas Otto não foi a única pessoa a sofrer os efeitos da minha ira. Vinguei-me também da minha paciente desobediente, trocando-a por outra mais sensata e menos resistente. Também não permiti que o doutor M escapasse às consequências da sua contradição, mas lhe mostrei por meio de uma alusão clara que ele era um ignorante no assunto, sobreviverá a uma desinteria e etc. Com efeito, eu parecia estar lhe voltando as costas para recorrer a alguém dotado de maiores conhecimentos, ao meu amigo que me falou sobre a trimetilamina, tal como me voltei de Irma para sua amiga e de Otto para Leopold. Levem essa gente daqui. Em vez deles, dei-me 3 outros da minha escolha, então ficarei livre dessas recriminações imerecidas. A falta de fundamento das recriminações me foi provada num sonho de maneira extremamente complexa. Eu não merecia a culpa das dores de Irma, já que ela própria era culpada por se recusar a aceitar a minha solução.
Eu não tinha nada a ver com as dores da Irma, já que eram de natureza orgânica e totalmente incuráveis pelo tratamento psicológico. As dores de Irma poderiam ser satisfatoriamente explicadas por sua viuvez, a trimetilamina, que eu não tinha meios de alterar. As dores de Irma tinham sido provocadas pelo fato de Otto ter-lhe aplicado sem cautela uma injeção de uma droga inadequada, coisa que eu nunca teria feito. As dores da Irma eram resultado de uma injeção com agulha suja, tal como a flebite e a da velhinha que eu cuidava, ao passo que eu provoquei nenhum dano com as minhas injeções. Notei, é verdade, que essas explicações das dores da Irma contribuíam para me isentar da culpa e não eram inteiramente compatíveis entre si, a rigor eram mutuamente excludentes. Toda a apelação, o sonho não se passou disso. Lembrava com nitidez a defesa apresentada pelo homem acusado por um dos seus vizinhos de lhe haver devolvido danificada uma chaleira tomada de empréstimo. O acusado asseverou em primeiro lugar ter devolvido a chaleira em perfeitas condições. Em segundo, a chaleira tinha um buraco quando a tomara emprestada, e em terceiro, ele jamais pediu emprestada a chaleira a seu vizinho. Tanto melhor, se apenas uma dessas três linhas de defesa fosse aceita como válida, o homem teria de ser absolvido. Alguns outros temas que não estavam ligados dessa forma tão evidente à minha absolvição pela doença da Irma desempenharam seu papel no sonho, a doença da minha filha e também a da minha paciente do mesmo nome, o efeito prejudicial da cocaína e o distúrbio do meu paciente que se encontrava em viagem pelo Egito. Minha preocupação com a saúde da minha mulher e do meu irmão e o doutor M, os meus próprios males físicos e a minha aflição por meu amigo que sofria de rinite. Mas ao considerar todas essas coisas, vi que podiam ser todas enfeixadas em um único grupo de ideias relutadas e rotuladas, por assim dizer, como interesse da minha própria saúde e pela saúde das outras pessoas, conscientemente profissional. Veio-me à mente a obscura impressão desagradável que experimentei quando Otto me trouxe a notícia do estado da Irma. Esse grupo de ideias que haviam desempenhado um papel no sonho permitiu-me retrospectivamente traduzir em palavras aquela impressão passageira. Era como se ele houvesse me dito: você não leva os seus deveres médicos com devida seriedade, você não é consciente, você não cumpre o que você prometeu fazer, você não é comprometido. E a partir daí foi como se esse grupo de ideias se tivesse colocado à minha disposição para que eu pudesse apresentar provas de como eu era extremamente consciente, comprometido e profissional, e tinha profundidade com interesse nos meus pacientes, nos meus amigos e nos meus parentes. Era um fato digno de nota que esse material tenha também incluído algumas lembranças desagradáveis, que mais davam apoio à acusação do meu amigo Otto do que à minha própria defesa. O material era, como se poderia dizer, imparcial, mas não obstante havia uma ligação inconfundível entre esse grupo mais amplo de pensamentos subjacentes ao sonho e ao tema mais restrito do sonho, que me deu margem ao desejo de ser inocentado da doença da Irma. Não tenho a pretensão de haver desvendado por completo o sentido desse sonho, nem que a sua interpretação esteja sem lacunas. Poderia dedicar muito mais tempo a ele, tirar dele outras informações e examinar novos problemas por ele levantados. Eu próprio conheço os pontos a partir dos quais outras linhas de raciocínio poderiam ser seguidas, mas as considerações que surgem no caso de cada um desses próprios sonhos me impedem de prosseguir em meu trabalho interpretativo, que se alguém se vir tentado a expressar uma condenação apressada da minha reticência, recomendo-lhe que faça a experiência de ser mais franco do que eu.
No momento, eu estou satisfeito com a obtenção dessa parcela de novos conhecimentos. Se adotarmos o método de interpretação dos sonhos que por aqui indiquei, verificaremos que os nossos sonhos têm mesmo um sentido e estão longe de constituir a expressão de uma atividade fragmentada do cérebro, como alegam as autoridades. Quando o trabalho de interpretação se conclui, percebemos que o sonho é realização de um desejo.